Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar prescrição retroativa, um tema importantíssimo para quem está estudando para concurso público. Eu sou o Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e professor de Direito Penal há mais de 20 anos e vou ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá, prescrição retroativa. A primeira observação importante a ser feita é a seguinte: existe ainda hoje prescrição retroativa no ordenamento jurídico penal? Por que essa pergunta é importante? Porque em 2010 surgiu a Lei 12.234 e a Lei 12.234 provocou uma modificação no artigo 110 do Código Penal. E essa lei ela revogou o parágrafo 2º do 110. E o parágrafo 2º do 110 fazia previsão expressa da prescrição retroativa. E aí, alguns autores, e aqui eu posso citar, por exemplo, o professor Damásio de Jesus, considerou que com a revogação feita pela Lei 12.234, do parágrafo 2º do artigo 110 do Código Penal, o legislador teve a intenção de acabar com a prescrição retroativa no ordenamento jurídico penal. Entretanto, essa posição do professor Damásio de Jesus ela é minoritária. Por quê? Porque a Lei 12.234 ela realmente revogou o parágrafo 2º do artigo 110 do Código Penal. Neste parágrafo existia previsão expressa da prescrição retroativa. Entretanto, essa lei ela modificou a redação do parágrafo 1º do artigo 110. Então, hoje eu posso afirmar, segundo a doutrina majoritária, que a prescrição retroativa ainda existe e a prescrição retroativa ela foi deslocada do 110 parágrafo 2º para o artigo 110 parágrafo 1º. E se a gente for analisar o artigo 110 parágrafo 1º do Código Penal, a redação é a seguinte: a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior a da denúncia ou da queixa. Então, a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, seja ela intercorrente ou retroativa, ela está hoje prevista no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Então, já temos a resposta para o primeiro questionamento. Hoje, ainda, segundo doutrina e jurisprudência dominantes, continua existindo prescrição retroativa no ordenamento jurídico penal. Entretanto, hoje ela está prevista no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Não existe mais o parágrafo 2º do Código Penal, que foi revogado pela Lei 12.234 de 2010. Passado essa primeira análise, nós temos que entender quando é que nós podemos analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Então, vamos lá, vamos colocar no quadro para ficar de uma maneira bem prática para você entender prescrição. Então, nós temos o fato criminoso, nós temos o oferecimento da denúncia, nós temos o recebimento da denúncia e nós temos a sentença penal condenatória. Vejam que causas de interrupção da prescrição é somente o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória. O oferecimento da denúncia não é uma causa de interrupção da prescrição, tá? Dito isto, quando é que eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa? Somente quando existir uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto e desde que haja o trânsito em julgado para o MP ou para a acusação. Se existir trânsito em julgado para o MP ou para a acusação, significa dizer que essa pena fixada pela sentença penal condenatória é uma pena máxima. Ela não pode mais ser modificada para aumentar a pena. Por quê? Porque quando a defesa recorre, a defesa não visa aumentar a pena. Então, se transitou em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena fixada pela sentença não poderá mais ser aumentada. E se ela é
a pena máxima, porque ela não pode mais ser aumentada, significa dizer que essa pena pode ser analisada para fins de prescrição. Então vamos analisar com o exemplo do homicídio. Nós temos um homicídio em que a pena em abstrato é de 6 a 20 anos, e vamos imaginar que a sentença penal condenatória fixou uma pena de 8 anos. Vejam, antes da sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a acusação, eu analisava a prescrição com base na prescrição em abstrato. E aí eu pegava a pena máxima de 20 anos, jogava na tabela do artigo 109 e analisava esse prazo prescricional de 20 anos. Agora a situação mudou. Por quê? Porque eu tenho uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto e, além disso, eu tenho um requisito necessário para eu analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa, que é o trânsito em julgado para o MP. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui para você é o seguinte: não basta, para fins de análise de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, não basta existir uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, tá? Tem que existir uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto e, além disso, tem que ter necessariamente o trânsito em julgado para a acusação. Qual é a razão disso? Se existe uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, mas não existe trânsito em julgado para o MP pode recorrer e aumentar a pena e aquele prazo fixado pela sentença penal condenatória não pode ser utilizado para fins de prescrição, porque a pena pode ser aumentada em graus de recurso. Então, uma vez existindo essa dobradinha aqui, ó, sentença penal condenatória e trânsito em julgado para a acusação ou para o MP, eu já posso analisar prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Se eu analiso da sentença para frente, eu tenho a análise da prescrição intercorrente. Não é o que a gente vai analisar hoje. O que nós vamos analisar é da sentença para trás. É a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Então eu pego 8 anos, jogo na tabela do artigo 109 do Código Penal e ali eu vou descobrir o prazo prescricional. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 109 do Código Penal. 8 anos vai prescrever em 12 anos. Então, 8 anos, jogou na tabela do 109, vai prescrever em 12 anos. Né? O que me diz isso é lá o artigo 109 do Código Penal. E aí eu vou olhar em qual espaço? Eu vou olhar da sentença penal condenatória até o recebimento da denúncia. Se transcorrer 12 anos e um dia aqui, ou seja, mais de 12 anos, terá ocorrido a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Tá? Então é nesse espaço aqui que vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Se daqui, do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória, já transcorreu mais de 12 anos, terá ocorrido a prescrição retroativa. Uma observação importante. O professor Júlio Fabrini Mirabete, ele entende que ainda pode existir prescrição retroativa do oferecimento da denúncia até o recebimento da denúncia. Do fato até o oferecimento da denúncia não pode, de forma alguma. A majoritária doutrina entende que só pode transcorrer prescrição retroativa do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória, só nesse intervalo. E o Mirabete, o Júlio Fabrini Mirabete, entende ainda que pode existir nesse espaço aqui. A posição do Júlio Fabrini Mirabete não é a posição majoritária. A posição majoritária é que hoje ainda existe prescrição retroativa, com base no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, e a prescrição retroativa ela ocorre da sentença penal condenatória para trás, até o recebimento da denúncia. Então, o único intervalo que pode existir prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa é da sentença penal condenatória até o recebimento da denúncia. Somente nesse espaço aqui. Então, aqui, no caso concreto que a gente deu, se passar mais de 12 anos, terá ocorrido a prescrição retroativa. Para o Júlio Fabrini Mirabete, pela redação do 110, parágrafo 1º, pode também transcorrer prescrição retroativa
do oferecimento da denúncia até o recebimento da denúncia. Não é a posição que prevalece hoje. A posição que prevalece é que só pode ocorrer prescrição retroativa do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. E atenção, o requisito necessário e imprescindível para analisar a prescrição pela pena aplicada, seja intercorrente ou retroativa, não é somente existir uma sentença penal condenatória. É existir uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto e o trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público. Eu falo para a acusação ou para o Ministério Público porque no caso de ação penal privada, a acusação vai ser feita pelo ofendido e não pelo Ministério Público. Por isso, há trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público. Mas como a ação penal, em regra, é pública, seja incondicionada ou condicionada à representação, o trânsito em julgado aqui é para o Ministério Público. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos que eu estou colocando neste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal e dar um like neste vídeo, que isso nos ajudará a chegar cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.